Oi, gente, voltei com aquele vídeo que eu sei que vocês amam, aproveitando que eu voltei a ler esse mês. Eu li até que bastante coisa, entrei realmente no modo leitura. Nos últimos meses, como quem me acompanha no Instagram sabe, algumas coisas que aconteceram na minha família e tal. Então, eu acabei ficando fevereiro e março, assim, sem ler quase nada. E como vocês viram, eu estou postando resenhas de novo aqui no YouTube. Se você não viu, você está fazendo o quê? Mas eu estou postando resenhas das minhas leituras aqui, de todas as minhas leituras. Pelo menos agora eu estou botando em dia. Ainda tem alguns livros que eu vou citar para vocês, que já tem resenhas aqui. Alguns outros livros ainda vão ter este mês. Mas eu tô fazendo agora resenhas de todas as minhas leituras pra ficar um arquivo muito legal. Pra quando vocês tiverem alguma curiosidade sobre alguma leitura minha, vocês não precisarem ficar caçando um vídeo enorme pra achar minha opinião sobre aquele livro. Então vai ser super prático. Já tem algumas resenhas no ar. E eu sei que não é um formato, assim, muito popular nesta rede, mas eu estou confiando no básico, tá? De retornar o que eu comecei a fazer lá em 2009, quando eu criei um blog, que eu fazia resenhas, e era tão bom pra mim, assim, gente. E depois que a gente começou a ir pras plataformas de vídeos, parece que a gente tem que estar sempre fazendo coisas cada vez mais mirabolantes, sabe? E tudo começou com a gente querendo ler. Então, assim, se os bloqueios criativos estão em achar e fazer coisas cada vez mais mirabolantes, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho e fazer o básico bem feito, que é ler o livro e vir aqui comentar pra vocês. Então eu tô me concentrando nisso pra de fato fazer essa base aí que eu tava sentindo um pouco de falta nos meus conteúdos e pra que vocês soubessem meio que o que esperar de mim, sabe? Então é isso, tem resenhas agora de novo aqui no canal. Eu vou fazer esse vídeo então pra resumir um pouquinho sobre o que eu li esse mês, o que vocês podem esperar dos próximos vídeos. Um resumão, se você não assistiu ainda as minhas resenhas. Gente, minhas resenhas não tem spoiler, tá? E se por um acaso eu resolver falar um spoiler, eu aviso no vídeo. Então não se preocupem, não tem spoiler. Eu vou começar esse vídeo, então, do melhor ao pior. Porque eu vou começar feliz e depois a gente vai detonando os livros. Mentira. O meu favorito deste mês, sem dúvidas, foi Os Sussurros. Sim, gente, que livro massa! Eu tava super empolgada, porque é da mesma autora de O Impulso, vocês sabem que eu amo O Impulso. Então, essa capa lindíssima, assim, adoro esse tipo de capa. E eu tava empolgada porque quando eu li O Impulso, eu fiquei tão imersa na história, assim, foi tão desconfortável e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ler, que eu queria ver se repetia nessa história. E se repetiu. Não é o mesmo tipo de imersão que a gente tem em O Impulso, porque no Impulso a gente vai entrando numa vida só, basicamente, né? Daquela mãe e tal, e a gente não sabe se ela tá tendo a versão dos fatos correta. E em Os Sussurros, não. A gente acompanha 4 mulheres diferentes falando sobre o mesmo fato e um pouco do ponto de vista delas, do background delas, do passado e do que elas pensam da vida, assim, sabe? Mas continua sendo um livro sobre maternidade, tá? Eu acho que a Ashley tem essa característica aí de abordar a maternidade. É uma coisa bem tensa em O Impulso. E agora em Os Sussurros, eu acho que ela abre um leque, assim, para outras inseguranças das mães, sabe? É um drama e tal, mas não deixa de ser um suspense, gente, porque vai falar sobre essas 4 vizinhas, elas moram ali próximas, mas que gira em torno de um acontecimento principal, que é o filho de uma dessas vizinhas caiu da janela do quarto dele, assim, no 3º andar, se não me engano, e tá numa situação gravíssima no hospital. Então, todas as mulheres que vão falar sobre o que está acontecendo no presente, sobre o passado, cada uma tem a sua relação ali com a maternidade, tem o ponto de vista delas em relação a isso, as renúncias, expectativas, o que elas não gostariam de ter feito, ou o que elas fazem, o que elas, né, como eu disse, o que elas renunciaram, o maior desejo delas, e é muito, muito legal. Eu contei um pouco mais no vídeo resenha, recomendo muito, 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 muito. Ai, gente, sabe, livro de qualidade? Então, foi meu favorito desse mês. E daí, outro livro que eu também dei 5 estrelas foi o Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu também estava empolgada para ler esse livro, teve o lançamento mundial, né?
Então eu tava super empolgada pra ler. E assim, gente, a Emily Henry se confirmou como uma autora que eu posso confiar no quesito romance. Esse livro se tornou meu favorito da autora, tá? É engraçado, assim, ver como a autora está amadurecendo, porque a gente consegue ver esse crescimento dela e uma certa preocupação com a construção da personagem principal, para não ficar uma história boba, não ficar uma história só sobre algumas circunstâncias, e sim ela trabalhar as camadas da personagem pra, beleza, a gente começar a história achando que é uma coisa e a gente vai cavando cada vez mais fundo para entender as escolhas dessa personagem e como ela aprende sobre essas escolhas dela que tem a ver com inseguranças e tal, e principalmente por girar em torno de personagens ali na fase dos 30 anos, um pouco menos, um pouco mais. Então eu acho que a Emily Henry trouxe esse... Ó, aqui é exatamente a categoria de livros que eu vou falar aqui sobre algumas inseguranças que a gente não fala, porque essas personagens têm outros objetivos de vida, quem tá na cidade tem outras preocupações e tal. Então, apesar de ter o romance ali, que eu acho que sempre na medida certa, ela consegue trabalhar essas inseguranças que vão girar em torno não só do romance também, né, que vão implicar no romance, mas também em todo o objetivo de vida ali, porque além de um romance a gente tem uma mulher, né, a gente tem uma personagem que quer ser alguma coisa. Então eu acho que a Emily Henry trabalha isso muito bem. E esse livro, então, vai contar, assim, uma historinha ali, meio inusitada, que a personagem principal já tava com o casamento marcado. Depois da despedida de solteiro do noivo dela, ele, na verdade, volta pra casa e diz assim... Não, vamos mais casar, porque eu descobri que eu amo a minha melhor amiga, que estava nessa despedida de solteiro. Então, assim, ó, eu vou viajar com ela e tu pode sair dessa casa aqui, tá? Tu pode ir arrumar, toma o teu rumo. Basicamente é assim que começa a história. E ela acaba ficando sem rumo, porque tudo girava em torno da vida desse noivo dela. E ela acaba indo morar com o ex-namorado da melhor amiga do ex-noivo, no caso. Porque ele também foi pego de surpresa com essa decisão dos dois. Então as coisas vão partir daí, mas eu vou lançar a resenha pra vocês e vou conseguir destrinchar melhor o que eu amei nessa história e o que eu acho que é um grande trunfo da Emily Henry. Depois veio Divinos Rivais. Divinos Rivais, gente, eu dei 3,5 estrelas. Já tem uma resenha aqui no canal. Eu percebi que tem alguns fãs, assim, que ficaram um pouco irritados comigo, que disseram, esse negócio de romance não devia ter começado a ler uma romantasia, que não sei o que. Gente... É romantasia. Então, a gente tem um romance num contexto de fantasia. Então, este romance tem que acontecer no meio do que a autora decidiu que ia ser o contexto, que ia ser o cenário. Então, esse cenário contribui para o romance e implica no romance e vice-versa. Então, assim, não é só pelo romance, tá? Não é só pelo romance. Então, assim, eu tava amando esse livro, já contei pra vocês na resenha, mas teve um acontecimento mais pro final... que eu acho que foi, tipo, muito uma coisa meio... Eu acho que talvez não tenha sido nem decisão da autora, tá? Mas pra mim, foi uma decisão ruim, péssima, na verdade. Porque foi uma decisão ali que foi pra enaltecer este casal, mas eu acho que era totalmente desnecessária, tá? Pelo contexto do que estava acontecendo, pelo andamento dos personagens, não era algo que pareceu verossímil pra história, sabe? De acontecer. Mas enfim, também falei um pouco mais na resenha. Eu dei 3,5 estrelas. Na resenha eu falei que, provavelmente eu vou ler a continuação, mas também não sei quando. Gente, a continuação já está no meu Kindle. Não falei agora, porque tá todo mundo falando da continuação, eu não tô vendo... Tipo assim, eu vejo que a pessoa vai falar da continuação, que é Promises Cruéis, eu já nem assisto vídeo, já nem assisto stories, não vejo nada. Porque eu vou esperar passar um pouquinho o hype aí do lançamento, pra depois... ler e ver se... Apesar de algumas pessoas já terem me dado algumas opiniões que, enfim, não me animaram muito. Mas o livro já está no meu Kindle. E vamos ver depois, mais pra frente, o que eu vou achar. Daí o próximo livro, né, desta lista que está ficando cada vez pior, é De Repente Adulta. Gente, esse livro eu tava super animada, que vai falar, então, mais uma vez, uma personagem que tá ali nos seus 30 anos e que ela é convidada a assumir responsabilidades depois que a irmã dela sofre um acidente, fica em coma, o cunhado dela morre e ela precisa cuidar dos filhos dessa irmã, porque a irmã queria que ela fizesse isso, caso alguma coisa acontecesse.
Então, ela que é uma irmã, é a irmã mais nova, é mais inconsequente, tipo assim, a vida dela é meio que sem responsabilidade, ela vai indo, só vai indo com a vida. De uma hora pra outra ela percebe que ela tem que acordar, sabe? Só que assim, gente, como eu disse pra vocês, por isso que eu fiquei tão feliz com o livro da Emily Henry, sabe? Que é trazer personagens de 30 anos com cara de personagem de 30 anos. E daí vem essa personagem, assim, que se comporta como se tivesse 18 anos, assim, até mais jovem, às vezes, algumas coisas. Beleza, tem essa fase inconsequente, mas assim, gente, tem algumas coisas que não dá. Não consigo. Pode ser que exista pessoas exatamente dessa forma, não é que eu tô dizendo que é inverossímil, mas é que assim, ó, eu acho muito chato quando a personagem se comporta desse jeito. Fazia parte da história e tal, só que assim, a primeira parte é muito chata com esse comportamento da personagem. Depois que ela vai aprendendo com as coisas que vão acontecendo, com essa responsabilidade, descobrindo o que ela precisa fazer, a história fica muito melhor. Por isso que eu dei 3 estrelas, porque da metade pro final é muito legal, mas o começo, ai gente, tem que ter paciência pra chegar até a metade pra lidar com essa personagem, assim, porque ela é muito chata, muito, não tem como gostar dela, sabe? E ao mesmo tempo, dá pra ficar curiosa porque tem um mistériozinho dentro dessa história ali, envolvendo os filhos e tal. Então, a gente consegue ficar grudado e querer continuar essa história porque a gente quer saber o que aconteceu. Mas aguentar essa personagem, não, né? Enfim, mais 3 estrelas ali, né? Meio tempo. O próximo livro foi 7 Dias em Junho. Gente, esse livro, assim, ó, tinha tudo pra ser muito legal também, tá? O meu problema não foi nem com o que acontece, tipo, a história do livro. O meu problema foi que parece que a gente tinha uns 3 livros diferentes acontecendo. E daí a gente começa, assim, bem... Vai falar sobre essa autora negra que tá ali numa posição de conquistar, né, o seu espaço, então fala muito sobre o mercado editorial para pessoas negras, como o fato de que esses autores não precisam ficar o tempo todo falando sobre ser uma pessoa negra na sociedade ou sofrimento e tal, e ela é uma autora de livros eróticos. Então, vai falar nessa parte, só que ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que ela tem uma filha, ela está separada, e a gente percebe que ela tem alguma coisa ali que deixa ela desconfortável, deixa ela tendo tipo uma crise de ansiedade, alguma coisa assim que vai deixando ela com muita dor e tal. Então, a princípio eu achei que ia ser só essa coisa de explorar um pouco do passado dela pra descobrir quais são os traumas que ela tem e ir lidando com essas pessoas do mundo editorial, e daí a gente sabe que tem esse outro autor que é mais cult, mais popular, que todo mundo tá falando dele, mas ao mesmo tempo ele não dá muita bola, assim, pros fãs e tal, ele nem aparece muito, ele não gosta de ficar dando entrevista nem nada, e a gente percebe que os dois se conhecem de alguma forma, então vai ter essa coisa do romance. Só que daí a gente vai descobrir o contexto deles, né, de onde eles se conhecem, e daí o livro fica muito pesado, gente. O livro fica extremamente pesado, assim, umas partes do passado, assim, muito pesadas. E daí, do nada, volta, né, pro presente, assim, e vai lá. E daí tem as partes mais eróticas e tal. E daí a gente meio que não consegue virar a chavinha, sabe? Desligar um negocinho que a gente tava lá numa parte super pesada, envolvendo drogas, envolvendo automutilação, tipo, várias coisas pesadíssimas, tá? Que acontecem. Daí a gente vai e fica tudo bem. E daí depois a gente volta pra lá. E daí depois as coisas não são resolvidas, sabe? Eu acho que alguns assuntos muito pesados, principalmente do passado, foram tratados de forma muito leviana, assim. Eu não entendi por que ela quis expor isso de uma forma tão explícita, até pra gente, pra falar sobre como esses personagens chegaram, né, até naquele momento do presente, esse reencontro deles e tal. Que eu acho que se fosse pra manter esse ar mais descontraído, digamos assim, do presente, não precisava ter focado tanto no que aconteceu no passado. Podia ter citado de uma forma mais branda para que a gente entendesse o que aconteceu e talvez falasse como que eles foram evoluindo, né? Mas não jogar a gente dentro desse assunto, chacoalhar a gente lá, falar o quanto difícil foi aquilo e explícito e tal. Não falar pra gente muito bem como isso foi resolvido. E do nada a gente já tá ali em uma cena de sexo, sabe? Num romance erótico, como se nada tivesse acontecido, assim.
Eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu não consegui aproveitar o livro, porque eu era jogada de um tipo de história para outro. E daí eu fiquei muito desconfortável, assim, até chegar no momento, principalmente porque a gente não tem muitas explicações sobre as coisas que aconteceram no passado e como eles chegaram até um presente, assim, porque assim, gente, são coisas bem pesadas do passado. E daí, tipo, eu acho que fica muito solto pra ter colocado a gente imerso tão fundo naquilo. Então eu acho que poderia ter sido, ou ter escolhido trabalhar de forma, né, mais profunda sobre aquilo e explicando pra gente, mostrando e tal, sem ter essa disparidade assim na hora de alternar os capítulos, ou ter falado de uma forma mais superficial, sem ser tão explícito essa parte do passado, para que a gente entenda que esses personagens têm os traumas e tal e consiga entender sem precisar ficar tão chocado, sabe? Então isso me deixou bem triste, na verdade me deixou muito desconfortável. E eu acabei dando 2,5 estrelas. E eu tava super empolgada pra essa leitura, assim, eu gostei bastante da capa, acho muito bonita. Mas não rolou pra mim, gente. E daí, o último livro foi Instinto Materno, que também vai ter resenha. Os 7 dias em junho vai ter resenha. Todos esses que eu citei que ainda não tem resenha, vão ter resenha, tá, gente? Então, Instinto Materno é uma vibe sussurros, tá? Eu até me perguntei, meu Deus, será que tá meio que na moda falar sobre esses livros de suspense em que crianças caem da janela? Sim. Esse livro, apesar de, né, se aproximar muito de um plot de Os Sussurros, que tem essa criança que caiu da janela também, vai falar sobre esses dois casais que são vizinhos também, e eles meio que se tornaram muito, muito, muito amigos e foram vivendo a vida e passando pelas mesmas fases juntos, assim, eles tiveram filho no mesmo momento, então eles foram se apoiando, assim, sabe? E só que o que acontece? O filho de um desses casais acaba caindo da janela do quarto dele e morre. E daí vai gerar toda uma tensão. Aqui não é muito sobre ser mãe, como em Os Sussurros, tá? É uma vibe meio tentar entender a mente ali de quem tá ficando meio doido, sabe? Porque daí começa suspeitas se a mãe tem algo a ver, e daí ao mesmo tempo começa uma rivalidade entre os dois, porque, né, querendo ou não, um casal perdeu um filho, e daí vê que os amigos ainda têm o filho, e vai rolando essa paranoia. É muito sobre paranoia esse livro. Só que assim, gente, eu contando, né, que eu vou contar mais na resenha como se deu essa história, que inclusive foi adaptada agora pro cinema, a Anne Hathaway tá no filme e tal, e eu fiquei empolgada pra ler esse livro por causa da Anne Hathaway, eu achei que seria uma história muito legal. Já me disseram que o livro também não é bom, assim como eu falei do livro. O problema desse livro é como foi escrita as cenas. Se a gente for contar a história do que acontece, parece muito legal, tipo, envolvente, tensão até o fim. Só que a forma como são escritos os diálogos, o comportamento dos personagens, fica tudo muito caricato. A gente sabe o que vai acontecer em seguida, fica esperando o que vai acontecer, né? Porque é tão caricato que fica tudo muito previsível, assim, dos próximos passos. E daí a gente fica meio que, ai, lá vem o chato de novo, sabe? Então é tudo muito, muito caricato. As falas, os comportamentos, e daí não fica aquela coisa que poderia dar pra gente essa coisa de quem será que tá mentindo, quem será que está tentando manipular ou alguma coisa, será que alguma coisa está acontecendo? Tipo, não tem essa linha tênue que a gente vai pra um lado e vai pro outro. Não, porque é tudo tão caricato que a gente fica, ai, lá vem, ai, de novo. Então fica meio... tinha tudo pra ser muito bom, mas não foi. E me falaram que no filme também tá bem caricato, assim, não tá tão legal. E daí, nesse mês, eu também reli o Papel de Parede Amarelo, que é um conto, tá, gente? E daí eu nem avaliei, nem nada, não dei estrelas. E eu reli esse conto porque, como saiu o novo álbum da Taylor Swift, quando eu escutei o álbum, me veio muito a sensação que o conto me deu quando eu li. Então, como faz muitos anos, acho que faz uns 10 anos que eu li esse conto, eu resolvi ler. E foi uma experiência muito diferente reler mais velha, gente. Eu acho que traz outros significados, outra interpretação. Então, eu recomendo muito. Tem no Kindle Unlimited esse conto, tá? Então, quem quiser...
pode ler. Então foi isso, gente. Agora eu tenho novos planos aí de alguns livrinhos que eu vou ler em maio. Fiquem preparados que os próximos vídeos vão ser essas resenhas que eu citei para vocês. Então, se vocês quiserem mais detalhes, é só aguardar. Lembrando que eu esqueci de falar quando eu tava falando de sussurros. Agora a gente tem um novo nível de membros aqui no canal, que é o nível Leia Comigo, que eu vou soltar um diário de leitura com spoilers. Então eu soltei 4 vídeos, cada vídeo corresponde a uma quantidade de capítulos, em que eu falo sobre o livro até aquele momento, sabe? Quem participou dos meus clubes do livro já sabe mais ou menos como funciona, é como se eu estivesse mandando os áudios para vocês na discussão. Então eu dividi em 4 partes, cada parte vai até um determinado capítulo, em que eu li até esse capítulo, fazia o vídeo para vocês sobre o que eu tava achando, quais eram as minhas expectativas, e depois eu lia mais uma quantidade de capítulos, fazia um novo vídeo. Assim, quem quiser companhia pra ler um livro junto e saber o que outra pessoa tá achando enquanto você tá lendo também, daí vocês podem assistir e comentar, tá? Cada vídeo tem um limite de spoilers, né? Que é até o capítulo daquele vídeo, justamente para não estragar a experiência de ninguém. Então, se vocês quiserem ter todas as minhas sensações com spoilers durante a leitura, é só se tornar membro aqui no canal. Tem um link aqui do nível Leia Comigo, e daí vocês vão ali, vou deixar o link também aqui do diário de leitura, daí vocês conseguem acessar, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau!